Olá, senhores! Bom dia a todos! Hoje, dia 22/7/2026, dando andamento aqui aos vídeos do nosso canal RV no Campo. Hoje eu vim falar sobre um assunto interessante que eu acho que muita gente tem vontade de saber realmente como é que é a agropecuária brasileira, a cadeia da agropecuária, o agronegócio, todas essas questões aí que muita gente fala, mas superficial. E hoje a gente vai trazer maiores informações para o nosso público, para que eles tenham conhecimento disso aí. Eu estou nelas, eu estou envolvido com isso aí a vida inteira, então a gente viu essa cadeia, 50 anos de vida, né? Então a gente viu bastante isso acontecer. Então vamos a ela. Nossa cadeia do negócio aí. É uma cadeia forte. Para começar, vamos aos números, né? Quais são, como é que é essa cadeia da agropecuária? Quais os números que ela tem? Agora falando só da agropecuária em si, da fazenda lá, essa história lá. Vamos dizer um pouco dela. Possui 15,1 milhões de produtores rurais em todo o Brasil. Isso é censo. 5 milhões de estabelecimentos agropecuários, ou seja, 5 milhões de fazendas, dividido em agricultura familiar e agricultura patronal, que é a agricultura empresarial que a gente chama. Vamos estudar um pouco a agricultura familiar. Muitas pessoas não conhecem muito sobre a agricultura familiar, às vezes até acham que menospreza. Mas olha só, olha como é que é a agricultura familiar. Responsável por mais de 70% dos alimentos básicos na mesa da população. Então, só por esse número, você já pode ter certeza que a segurança alimentar do Brasil está na mão da agricultura familiar. Responsável por 77% de todos os estabelecimentos agrícolas do Brasil, as fazendas. No entanto, só ocupa 23% de toda a área destinada à produção, que é 81 milhões de hectares. Emprega quase 10 milhões de pessoas. E tem um valor bruto da produção de 342 bilhões em 2025. 23% da renda agrícola total do país. São números interessantes, né? Com uma pequena agricultura, muitas das vezes até menosprezada, mas que tem uma importância gigantesca dentro da segurança alimentar do país. A agricultura patronal, que é a agricultura empresarial, essa sim muito difundida, muito falada, e existe dentro dessa agricultura patronal o ecossistema do agronegócio. Ela tem 250 milhões de hectares, 76 a 77% de toda a área destinada aos estabelecimentos da agropecuária no Brasil. Como falei, né, o ecossistema do agronegócio, grande, famoso, tal, e o valor bruto da produção de 1,147 trilhão de reais em 2025. Esse é uma das características do agronegócio, que é a geração de receita, né, do Brasil, voltado para o mercado externo em produção de commodities. É isso que o agronegócio mais faz. E emprega 7,7 milhões de pessoas, porque usa tecnologia, usa um monte de coisa e reduz um pouco a mão de obra. Esse é os números da agricultura patronal, da agricultura, não do ecossistema agronegócio. As pessoas pensam que agronegócio é a agricultura patronal. Não, a agricultura patronal ela é um ramo do agronegócio. Ela é uma etapa, é um elo da cadeia. E como é que está esse agronegócio brasileiro no mundo? Para que ainda não conhece os números do agronegócio no mundo, é isso aí. Ó. Nós temos aqui os produtos de maior ênfase do agronegócio, o ranking de produção, ou seja, quem mais produz no mundo. Você pode ver que o Brasil aqui está na frente em vários produtos, o suco de laranja, soja, açúcar, café,
Brasil é campeão de produção. E em primeiro lugar no ranking de exportação, ou seja, tudo que o mundo exporta, quem mais exporta? O Brasil está na maioria dos produtos. Segundo lugar, somente para milho e etanol. E terceiro lugar para carne suína. E a participação do total exportado. Ó, do suco de laranja exportado no mundo, 74% do Brasil exporta. 59% da soja exportada no mundo, o Brasil exporta. 56% do açúcar. 36% da carne de frango. 31% da carne bovina. 31% de café. 31% de fumo e aí os demais. Milho exporta pouco, 24%. Em relação às outras, né, mas exporta muito. Tanto é que está em segundo lugar. E o ecossistema do agronegócio? Como é que é? O que é esse agronegócio que o povo tanto fala, né? As pessoas pensam que agronegócio é só a fazenda. Não, não é só a fazenda. Até porque, se você for pegar a história da agricultura no Brasil, lá em 1960, eu nasci em 76, né? Então, 16 anos atrás, quando começou essa coisa acontecer, a coisa não era assim. A gente tinha uma agricultura bem primitiva. E o que fez essa agricultura primitiva, lá da década de 60, nós estamos falando de pouco tempo, assim, né? 60 anos, ser o que é hoje? Todo mundo bate no peito com orgulho. Com certeza, muito trabalho, muito dinheiro e muito estudo foram envolvidos nisso. E aí começou com, essa história toda começou com pesquisa. Né? O próprio nosso ministro da Agricultura, Alberto Rodrigues, participou disso. Outros tantos que já faleceram participaram disso. Foram para fora, estudaram, pegaram, voltaram, viram o que precisava ser feito, descobriu-se o calcário, grande evolução. O cerrado não dava nada, começou a dar alguma coisa, e a coisa foi andando. Tecnologias, de insumos, e essa pesquisa gerou informação para a produção de produtos. Não só a pesquisa brasileira, mas também a pesquisa brasileira, grande força, né, porque foi trazido produto para cá, mas as outras pesquisas de outros países também ajudaram nisso aí. Porque era um mercado grande de expansão e o Brasil assumiu essa vocação de produzir alimentos. Né? E aí sim, diante de toda essa pesquisa, diante de todos esses produtos fabricados, tivemos que ter a difusão para fazer com que os produtores adotassem tudo essas tecnologias. E não foi fácil, hein? Teve muito trabalho. E devagarzinho as unidades de produção foram sendo o que hoje são. Porque também não tinha muitos limitantes. Veja, nossa, foi um trabalho de extensão e difusão de tecnologia de muito tempo. Para tudo isso acontecer, precisava de dinheiro. Porque, na verdade, se a coisa não dá resultado, não vai para frente. A logística teve que melhorar, melhorou muito, ainda tem muito que melhorar, mas já, nossa, melhorou demais. E, contudo, tem serviço. Então, esses três aqui, eles estão presentes em tudo. Os três estão. E aqui nós estamos falando só do antes da porteira, até chegar no produtor e produzir. E a cadeia do ecossistema continua, não para aqui não. Não para aqui não. Continua. Tem a indústria de transformação. Você vai pegar tudo isso aqui que foi produzido e fazer alguma coisa para que no final os clientes possam consumir. Tem também o pessoal que pega dessas indústrias, põe isso aqui e vai distribuir. E esses são os cadeias de distribuição. O governo sempre teve presente, queira ou não queira, com financiamento, com horas ajudando, horas complicando, mas teve presente. E até chegar aí, fechando o ecossistema do agronegócio. Esse é o ecossistema do agronegócio.
Olha o tanto de coisa, o tanto de gente, o tanto de esforço, o tanto de dinheiro, o tanto de tecnologia, produto, capital envolvido nisso. Então, quando as pessoas pensam que o agronegócio é só a porteira agropecuária, não, estão totalmente equivocados. O agronegócio é um ecossistema. E aí sim, esse ecossistema participa de 24% do PIB do Brasil, o pessoal tanto fala. Mas não é só agropecuária, é todo o ecossistema. E isso a gente vai ver agora. O PIB do agro, qual é que é? Ó, eles jogam assim, 26% atualizado. Você tem que ter dados de 2020, mas está mais ou menos nisso. 26% é agronegócio. Do PIB do Brasil, 26% é do agro. 73% é dos demais setores. Mas não é da agropecuária. Porque se for setorizar corretamente, você tem a agropecuária com 6% do PIB do Brasil, somente. Você tem a indústria do Brasil com 20% de participação. E você tem serviços com 60%. O grande motor do Brasil são os serviços. E impostos, bens e serviços, 14%. O imposto também faz parte disso. São os impostos que são gerados pela produção de bens e serviços. Então nós temos 14% aqui de impostos no Brasil. Só sobre esses dois segmentos. A indústria 20%, a agropecuária 6%. E o agro, o sistema, o ecossistema agronegócio, que pega um pouco de serviço, pega um pouco de indústria, pega agropecuária, pega um pouco de imposto, dá aqueles números lá, 20, poucos, 30, não sei. Entendeu? Aí fica mais fácil de entender os números. A realidade. Você pega o agronegócio em si, e pega lá os 30%, que seja, 20 e pouco, não sei, da receita do agronegócio no PIB, o que corresponde à agropecuária? É 30%. O que é a porteira para dentro, lá, o produtor e tal, é 30%. O restante, 70%, é demais setores, daquele ecossistema que eu já apresentei aqui. Então, uma grande fatia do agronegócio está para outros setores. Só 30% fica nas fazendas, nas propriedades. E quem são essas empresas, desses setores aí? Vamos falar agora do antes da porteira. As empresas de insumos, de equipamentos, você tem as maiores, são essas aqui. Ó. Tem uma brasileira e o resto não. As de semente, não tem ninguém brasileiro. As de defensiva, aqui que não tem mesmo. E as de tratores, também não. Ou seja, no antes da porteira, o Brasil, só no adubo aqui que tem. O resto ele está entre as 10, ele não tem ninguém. E essas 10, entre as 10, é o grosso do negócio que fica na mão delas. Depois da porteira é diferente. Apesar de ter também uma grande porcentagem do ABCD, que a gente fala, isso é Cargill, Bunge, ADM e Louis Dreyfus, você tem empresas que é brasileira, mas na parte de grão ainda fica na mão delas que não é brasileira. Aí quando você põe mistura tudo, tanto carnes, quanto grãos, quanto tudo, depois da porteira, aí você começa a aparecer a Raizen, que tem participação brasileira, mas não é tudo. JBS, por mais seja essa aqui, seja a campeã nacional, ela 50% BNDES, 49% BNDES, ela internacionalizou fora. E BRF, Marfrig, né? E eu nem sei se isso aqui já mudou, porque a Marfrig e a BRF é uma empresa só. Era brasileira, não sei como é que está hoje. Copersuca, né?
Então, Ambev, brasileiro. Então, assim, alguns setores o Brasil está bem representado no agronegócio depois da porteira. Não na parte de grãos, nas commodities, nisso, não. Mas em carnes, no etanol, no açúcar. É isso. E, só para a gente ver o seguinte, vamos ver então agora o que é o agro, o que é o Brasil em si, qual é essa força, porque fala que é forte, né? Tem potência, tem força. E força eu sempre falo, que força é poder. E poder, um dos poderes é o quanto é o capital, é o dinheiro. Né? E lógico, o Brasil nos outros, o soft power do Brasil é muito pequeno, e o poder armamentício do Brasil, isso aí nós nem vamos entrar, né? Tanto que é vergonhoso. Agora, o poder do dinheiro, vamos ver que tamanho que é o poder do Brasil. O poder do Brasil é o PIB que ele tem. 12,7 trilhões. O último dado que saiu, 12,7 trilhões de reais é o PIB do Brasil 2025. O agronegócio tem 30%, que seja lá, 20 e poucos, 30%. É um número grande, né? Rapaz, é dinheiro. Aí a gente pega, para ter uma comparação, que aqui é divulgada, é certa ali, informação verídica, você pega lá o valor de mercado de uma empresa blue chip da SP500 lá nos Estados Unidos. Blue chip, para quem não sabe, são as melhores empresas, as campeãs nacionais. E aí a gente pega um lá, que é melhor. Nvidia, 5 trilhões de dólares de valor de mercado. Você pega 5 vezes 5, 25 trilhões. Ou seja, uma empresa no SP500 é mais do que o dobro do que o PIB do Brasil. Eu achei interessante fazer esse comparativo. Então, assim, aonde está o poder? Né? Isso fica a pergunta. Ricardo, onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? E o dinheiro está aqui. Centrais do mundo. O dinheiro está dividido nesses três. Estados Unidos, que não é novidade para ninguém, né? Estados Unidos, China e zona do euro. O Brasil aparece aqui, ó. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oitavo. Oitavo lugar. Eu acho que já até perdeu umas posições aqui já. Desde quando foi lançado isso aqui. 2025. Nós estamos em 2026, está bem atual. O Brasil está no oitava posição. Oitava posição. Pode melhorar não. Pode melhorar não. Mas de 800, né? Ele está na casa dos bi. E essa turma aqui está na casa dos tri. Então, aqui é uma bomba relógio. Isso aqui está para explodir. Isso aqui está para explodir. Mas vamos esperar. Senhores. Isso são os números que eu queria trazer para vocês. Conscientização, como é que é os dados, quem é quem, na verdade. E para título de curiosidade e informação. E é isso, senhores. Espero que tenham gostado. Eu trouxe essas informações a título de informação. Né? Fico aqui. Agradeço a todos pela atenção até aqui. Obrigado. E se você ficou até aqui, curte, comente, compartilhe, inscreva-se no canal para ajudar o canal a aumentar. Bom? Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.